Entrou, não? Ah, entrou. Agora sim. Agora sim. Bom dia, sejam bem-vindos. Também agora no Instagram, com a super Rebeca Simão, que vai falar para nós sobre o luto no condomínio. Deixa eu contar para vocês como que foi essa história, por que a gente trouxe esse tema, que ele não é tão aprazível, como é normalmente esse horário, a gente fala nos condomínios do mundo, né? Nós estamos acostumados aqui aos sábados, um clima mais amistoso. No entanto, aconteceu que o condomínio que eu administro perdeu nesse mês, nesses últimos 2 meses, na verdade, 2 colaboradores, e eram funcionários de muito tempo no condomínio. Eles, enfim, é um condomínio já antigo também, a maior parte dos funcionários estão lá há pelo menos 20 anos. Um deles, na verdade, veio a falecer por conta de complicações, ele já estava afastado por questões médicas, mas ainda assim foi um baque ali quando os funcionários descobriram isso, e recentemente o outro veio a falecer, o manobrista, e ele estava, esse sim, já estava no dia a dia ainda com eles, e acabou sendo uma perda significativa, embora ele acabou falecendo durante o período das férias, né? Mas ainda assim o pessoal sentiu muito, né? Houve uma comoção lá no condomínio. É um condomínio com aproximadamente 10 funcionários, embora uma boa parte já é terceirizada, tinha ali aquele convívio, e isso gerou ali um período realmente bastante complicado para aquela comunidade, em especial o gestor, que o gestor é aquele que acaba conversando com todo mundo, né? Seria o zelador. Então, isso causou bastante. E aí, a coincidência, conversando com a Rebeca, aconteceu algo similar no condomínio dela, ela vai explicar detalhes aqui, chegou até a ter manifestação nas redes sociais a esse respeito. E como o nosso convidado mora na Suíça e o fuso horário não ficou bem, nós colocamos o Condomínios no Mundo para amanhã. Então, no Domingão do Faustão, em vez de você assistir TV, você vem para cá. E aí nós convidamos a Rebeca, ela ainda bem dispôs do tempo dela aqui para nos falar sobre isso. Então, Rebeca, primeiro te agradecer muito pelo seu tempo, por compartilhar conosco aqui essa situação que é tão importante. E queria conhecer um pouquinho você, saber como que você chegou nesse caminho, né? Não tão familiar para todos nós, né? A morte que é algo tão complicado. Então, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Jonatas, a Solvite, por me convidar. E sim, eu acho que é um tema importante, né? A gente fala que a única certeza da vida é a morte, né? Mas o quanto essa certeza a gente não quer, engraçado que o humano, ele gosta das certezas, ele gosta das explicações, mas nesse aspecto eu tenho o Woody Allen, é um diretor que eu gosto bastante, ele tem uma questão muito grande com relação à morte, né? Teve um jornalista, né, uma vez numa coletiva, né, e todo mundo é sabido por todos que ele fala muito dessa questão da morte, né? E aí um jornalista perguntou assim, o Allen, né, e a questão da morte para você, né? Aí ele parou e falou assim, eu ainda sou totalmente contra, né? Porque ninguém quer, é a certeza que ninguém quer, e é exatamente isso. Eu acho que não é só ele que é totalmente contra, acho que todo mundo é totalmente contra, né? Bom, então vou falar da minha formação, né? Eu tenho formações que num primeiro momento parecem, elas são díspares, né? A minha primeira formação foi em letras, né? E eu trabalho até hoje ainda com letras. Eu sou revisora de texto, eu dou aula de português, né? Mas mais numa questão mais particular, né? Mais como uma assessoria de português que uma aula em escola. E eu sou formada em psicologia, né? E é curioso que as pessoas ficam sempre assim, mas nossa, letras e psicologia nada a ver. Não, acho que tem tudo a ver, né? Porque tanto a letras quanto a psicologia são lugares de histórias, né? E no livro As Mil e Uma Noites, a Sherazade, ela curou o sultão com as histórias, né? Então, tanto o processo terapêutico quanto a letras e as histórias, né, a poesias, elas são lugares de reflexão, elas são lugares de transformação, né? Cura no sentido de transformação, né? E a questão da morte, eu sempre fui uma
desde criança, eu fui sempre uma interrogadora, né? Minha mãe sempre falava que ela não aguentava os meus porquês, o meu marido fala que não aguenta meus porquês, eu continuo, então, com os porquês na vida. E eu lembro que eu acho que essa questão da morte, ela veio quando eu tinha 6 anos, que eu lembro que um vizinho faleceu, e naquela época era muito comum o velório ser em casa, né, gente? Eu tenho 45 anos, então eu tenho uma vivência aí, né? E eu lembro que eu fiquei muito impressionada, eu ficava com o porquê para minha mãe, né? O porquê que essa pessoa morreu, por que ela, né? Por quê? E esse porquê se estendeu. Então, eu sempre gostei de estudar a morte, né? E no consultório a gente trabalha muito essas questões de morte simbólica, porque a gente morre o tempo todo, né? É que a gente entende a morte só como algo concreto. Não, ela existe, né? Como algo concreto. Mas não, né? A gente vai passando durante a vida com vários processos de morte, né? E no consultório, no processo psicoterapêutico, é isso também que acontece, né? A gente vai, em geral, reclamando de alguém, e aí a gente sai de lá entendendo que, não, né? Acho que tem a ver mais comigo que com o outro que eu tenho problema, né? Então, é mais ou menos essa ideia. Eu estudei, eu também, quando eu fiz a faculdade de psicologia, o meu trabalho, o meu TCC foi sobre morte, eu fiz a eletiva sobre morte, depois eu fui fazer um aprimoramento, então é um tema que eu leio, estudo, né? Então, é um tema que sempre... Cemitério, por exemplo, é uma coisa que eu tenho várias fotos, eu visito, onde eu viajo, eu visito cemitérios para tirar foto. Então, assim, eu tenho realmente uma relação interessante, vamos dizer, com a morte, né? E também eu trabalho com pacientes enlutados, né? Então, eu tenho pacientes, não só pacientes enlutados, mas eu tenho pacientes que perderam pessoas, né? E aí eu faço esse acompanhamento. Então, é mais ou menos por aí. Não sei se eu dei um panorama geral. Não, legal. Eu queria aproveitar, na verdade, até essa parte final que você falou, porque principalmente esses coaches motivacionais e tudo isso, eles utilizam muito, tem livros que relatam isso, né? As pessoas que estão nos últimos dias de vida, elas acabam ali se expressando de uma maneira bastante efusiva com relação àquilo que elas deixaram, até a música do Titãs, Epitáfio, enfim. Então, eu queria que antes que a gente entrasse efetivamente nessa questão do condomínio, como lidar, com essa parte do final, né? Os últimos dias que a pessoa tá. Por que será que a pessoa espera tanto para valorizar a vida, na sua opinião, aí, não tão motivacional, mas mais realmente da cabeça da pessoa? Por que ela espera tanto para dar esse valor para a vida? Sim, eu acho que, bom, primeiro porque eu acho, tem um grande historiador, o Philippe Arrier, que ele tem um livro que se chama O Homem Perante a Morte, e ele vai trazendo esse processo, né, da morte, né, como eu falei, né, quando eu fui nesse velório quando eu era criança, eu era em casa, era dentro de uma casa, né, hoje pensar nisso é uma coisa tremendamente horrível, por quê, né, o Arrier, ele vai trazendo que a morte estava mais próxima da gente. Com o advento do hospital, né, o que aconteceu? A gente manteve a morte está no hospital. A morte, ela não está perto de mim, né? Ai, não vamos falar sobre isso, isso é mórbido, isso é não sei o que lá. Então, aí as pessoas vão vivendo, e é muito interessante, quando a morte fica próxima, se a gente perde alguém próximo, a gente fica muito mobilizado, porque a gente fala, meu Deus, né, se tá aqui perto da minha porta, é porque eu posso também morrer, né? E aí a gente acaba tentando viver a vida de outra forma. Por que eu vou ficar correndo atrás do dinheiro? Eu acho que um filme também interessante é O Poço, que tem na Netflix, acho. E tem um cara lá, porque nesse filme O Poço, eu vou dar um pequeno spoiler, que cada um leva o que acha que é importante, né? E uma das pessoas levou dinheiro para esse lugar, né?
e esse dinheiro não servia de nada, né? Então, não que a gente vamos condenar o que é o dinheiro, eu acho que tem uma questão do equilíbrio, né? Então, as pessoas ficam tão maníacas e tão focadas em fazer, ganhar, ter coisas, né? Que acabam esquecendo o que é a vida, né? O que é a vida para mim é diferente da vida para você, que é diferente, né? Então, eu acho que esse aspecto que é tão importante. A pessoa precisa ficar doente, a pessoa precisa sofrer um acidente, a pessoa precisa perder alguém para valorizar a vida, né? E também o quanto ela não percebe que os budistas, eles falam uma coisa, eles têm uma imagem que eu gosto bastante, que eles falam que quando a gente vai lavar a nossa mão, e hoje, né, o que mais a gente faz é lavar a mão, né? Quando a gente lava a nossa mão, nunca é a mesma água, e nunca é a mesma mão, porque ao fazer esse movimento, a gente vai perdendo as células, né? E aí ela se reconstrói e a gente vai ser outra mão. Então a gente precisa entender que esse movimento é contínuo, né? Então, as pessoas que falam assim, eu queria tanto morrer, ficar jovem para sempre, então vai ter que morrer jovem, porque aí você vai ser jovem para sempre, né? Então, porque isso é uma das perdas, né? Não é só a perda da elasticidade da pele, é a perda do movimento, é a perda de várias coisas, né? Assim como uma criança, um adolescente vai para ser adulto, ele tem que perder o adolescente, né? Ele tem que matar o adolescente de alguma forma, senão ele vai ficar sempre nesse meio do caminho, entre criança e adulto. Sim. Né? Assim como um adulto, quando começa a envelhecer, ele vai ter que entender que vai ser uma outra fase da vida. É uma perda, é um luto, né? A gente também fica pensando que luto é só quando alguém morre fisicamente, mas tem vários tipos de lutos, né? Até luto, tem gente que fala assim, ai, que absurdo, tá chorando pelo cachorrinho que morreu, né? E não sei o que lá. Bom, né? Ele tinha um vínculo com esse cachorro, deixa ele lutar, deixa ele sofrer por isso, né? As pessoas também dão uma rigidez de o que tem que ser, né? Como tem que, até para ficar triste, a gente tem uma etiqueta, né? E aí isso entra um pouco das redes sociais também, né? Que a gente não vê morte na rede social, né? A gente só vê alegria. Não. Acho que tá... Alegria e beleza, né? E também o quanto as pessoas colocam... Como é que é aqueles negócios que eu não sei o nome? Filtro? Acho que é, né? Que aí fica... Nossa, ó, a pele, eu não sei mais o que, muda o olho. Aí quando você vai ver a pessoa mesmo, você fala assim, eu não, tô procurando outra pessoa, não é essa, né? Mais ou menos por aí. A gente... Aí vem uma coisa mesmo da comunicação, essa coisa do corpo-imagem, né? Não é mais um corpo físico, é uma imagem. Que eu vendo, me alimento, é tudo, né? É tudo Sim. imagem, mas que nada é mais concreto, né? Fica meio Sim. fantasmagórico. É isso mesmo. Deixa eu dar um alôzinho aqui pro Luciano, que ele comentou o seguinte, que só morremos uma vez, mas nascemos todos os dias, relacionado ao que você falou de lavar as mãos. Então dá um alô pro pessoal também. Quem tá no Facebook e quiser compartilhar esse assunto, você pode criar uma sala de transmissão, tá? Então passa pra turma, quem tá no Instagram, que nem a Lígia está comentando o seguinte, que a pandemia trouxe a morte de volta para dentro de casa, né? Então, vamos compartilhar. Lígia, sim. Passa um coraçãozinho aí pro pessoal, para o Instagram entender que tá bacana esse papo e trazer mais turma para cá. Rebeca, então, nesse sentido, e aí até a gente já entrou um pouquinho na parte da rede social, que foi até o mote aí da pessoa que se manifestou aí, né, no seu condomínio com relação a isso. Vamos começar então a falar um pouquinho disso, porque viver em condomínio, por si só, a gente vem trazendo aí, já tem mais de 8 semanas, trazendo todo dia alguém comentando sobre, né, a vida em condomínio e tudo mais, a gente vendo como que é morar em condomínio ao redor do mundo, então a gente vê bastante coisas interessantes. Uma delas, por exemplo, no exterior, você não tem uma figura em geral, tá? A maioria dos países não tem alguém para quem você reportar, para quem você falar, você tem que se resolver ali na comunidade. Aqui tem a figura do síndico, do porteiro, enfim. Então as pessoas precisam aprender a viver. E aí agora, com essa questão da pandemia, tem o uso da máscara e não uso, gente que quer abrir as áreas comuns, gente que não quer, então assim, já é complicado. E aí, para lidar com a morte e com essa convivência, como que é a sua visão com relação a isso? Olha, eu sempre penso que o condomínio tem essa ideia de empresa, né? Se for pensar, mas ao mesmo tempo que é um lugar de convivência
como uma empresa, ao mesmo tempo é seu espaço, né? O quanto, por exemplo, alguém gritando, colocando um som alto é invasivo para você, ou o quanto você é invasivo para o outro, porque chega a ser uma invasão, porque a nossa casa é um lugar muito seguro. Tanto é que pessoas que são assaltadas dentro de casa, elas ficam muito fragilizadas, muito. Porque se no lugar que eu me sinto mais segura, esse lugar foi invadido, eu não tenho lugar. Assim como alguém que perde casa queimada ou perde tudo, né, da casa, também fica... É uma forma de luto, é uma forma de perda, e ela fica totalmente fragilizada e perdida, né? Fica confuso, o que acontece muito com alguns enlutados. Eu vejo... Deixa eu só dar uma luz para a turma aqui, ó. O Daniel do Papo Condominial, que falamos aqui, fera aqui do mercado. A Cristina eu sigo ele. Com você. Que legal. Concordando com você que a pandemia trouxe a morte mais para perto. Então, o pessoal está de acordo aqui com o que você está falando. Por favor, desculpa. Legal. Então, e aí a questão do condomínio, que eu acho que é isso, né? Tem todos esses problemas. E o meu condomínio... eu escolhi, acho que a dedo, porque quando eu vim para cá tinha muito idoso, então toda semana tinha alguém que morria, toda semana, né? Só que eu não conhecia os moradores ainda e tal, e aí começou a vir uma galera mais jovem para cá. E no caso desse zelador, o que aconteceu? Esse zelador era muito querido, mas muito, por todos. Ele era um bom, os porteiros que trabalhavam com ele, o pessoal da limpeza gostavam muito dele, e os próprios moradores gostavam dele. Então, era uma coisa... Ele era muito querido. Só que... E ele era novo, ele tinha 47 anos, né? Então, assim, novo assim, né, gente? Na minha ideia de novo. Mas, assim, ele era né? Nunca imaginaria... Ninguém imaginaria que ele iria... E ele saiu daqui numa sexta-feira e ele morreu de madrugada, né? E aí, no outro dia, assim, então, morreu, ninguém poderia ir ao velório, porque por conta do Covid só foi, na verdade, a mulher e os 2 filhos que puderam participar rapidamente, eu acho que foi menos de 1 hora tudo. Então, o velório e o enterro, e aí a gente também pode pensar nessa coisa na questão do ritual, né? Porque precisa desse ritual, até essas coisas que as pessoas falam, criança não pode se despedir, não, a criança deve se despedir, porque senão a pessoa desaparece só, né? Ela não percebe que teve uma passagem, né? Então não precisa desse momento do velório, do enterrar, né? Ou do cremar, enfim, mas precisa desse ritual. E o ritual foi super rápido, além dele ter morrido rápido, né? Porque ele teve um infarto fulminante. Então ele morreu rápido, ele morreu em casa. Fora isso, ele teve que ser enterrado rápido. Então, foi tudo muito assim. Então, esse porteiro, em específico, todos ficaram muito abalados. Mas ele escreveu um depoimento que eu fiquei muito preocupada, né? Pelo que ele escreveu. Você consegue falar um pouquinho para nós o que ele comentou? Ele falou... Bom, primeiro ele começa... Eu acho muito bonito, porque ele começa a falar deste zelador, ele fala dele como pessoa, ele não fala o zelador ou o meu chefe, ele fala fulano de tal, era uma pessoa assim, assado, cozido, não sei o quê, e aí ele começa a falar dos sentimentos dele, que era exatamente isso, ele falou, eu me despedi dele, sem ter a ideia de que eu nunca mais ia vê-lo, né, e a gente conversou, e aí ele colocou áudios da pessoa falando com ele nesse último momento, então assim, eu vi que ele estava realmente descompensado, né? Lógico, né? Mas para ele se expor desse jeito, é porque ele realmente estava sofrendo demais. E daí eu falei, bom, o que vai acontecer? E a gente no WhatsApp, todo mundo conversando no prédio, né? E as pessoas muito tristes, né? As pessoas desabafando. E aí teve uma moradora que falou assim, gente, é o seguinte... Vamos cada um dar uma contribuição financeira para a esposa do zelador e vamos escrever cartinhas individuais, porque eu tenho certeza que isso vai ser uma forma de conforto. Ela precisa saber o quanto ele era amado. E eu achei isso lindo do condomínio, né, dessa moradora, mas qual foi o problema no caso, né? Foi o nosso síndico, né? Que ele não teve trato com isso, ele não soube lidar com a situação,
né? Inclusive, ele queria deixar uma carta oficial do prédio com dinheiro, sem essas cartinhas, e aí a gente assim, hã? A gente também quer mostrar para a viúva que a gente gostava dele. Por que tem que ser uma coisa formal, né? Então, isso gerou um problema, né? Porque as pessoas queriam demonstrar e o síndico falou, não pode. E também ele não deu atenção para esse porteiro. E aí eu tive, né? Fui lá e falei, não, eu vou ter que entrar em contato com esse porteiro. Eu entrei em contato com ele, conversei com ele, né? Encaminhei ele para um processo terapêutico gratuito, né? Porque em São Paulo existem muitos lugares, apesar das pessoas acharem que não, né? Mas existem muitos lugares gratuitos. E falei para ele também indicar para os outros porteiros, né? Porque ele realmente ficou muito abalado. E ficou uma situação de luto mesmo, assim, no prédio. Aí acabou que eles acabaram enviando as nossas cartinhas. Eu acho que, eu não sei qual foi a conversa, eu não consegui participar da reunião. Mas que foi algo que abalou muito. E talvez eu fiquei pensando também no caso deste síndico, né? Ele é um morador, né, daqui, muito antigo. Ele é morador, esse prédio tem 40 e poucos anos. Então, ele é um morador... desde o começo do prédio, ele é um senhor, e o quanto talvez ele tenha ficado abalado, e aí a forma dele lidar foi resistência, né? Foi nessa assim, não, vamos deixar assim, vamos fingir que nada aconteceu, vamos continuar a vida, porque eu não estou aguentando, né? Só que ele é um síndico, ele não pode, como é que... Então, eu acho que essa é a grande questão. Se o próprio gestor não sabe lidar, as pessoas começam a se perder. Que ele é o líder, né? Tem que ter pelo menos um pouco de empatia, ou fazer um tratamento terapêutico, né? Já que ele vai fazer terapia, então, já que você não consegue lidar com algumas questões, né? Então, eu acho que isso foi o caso que aconteceu no meu prédio, que realmente movimentou bastante. E tem uma coisa também que eu penso que as pessoas não podem falar sobre o morto. Né? Tem uma coisa assim, ele morreu, vamos deixar para lá, agora tem um zelador novo, não vamos mais falar, é como se ele nunca existisse, ele nunca tivesse existido. Ele existiu e as pessoas precisam falar, porque falar é uma forma de elaboração, né? As pessoas tendem, tipo assim, alguém ficou viúvo, depois você arranja um marido, mas seu marido não é tão bom assim, ou era só um cachorro, era só um gato, arranja outro, né? Né? Você tem mais filho. Não fica só chorando pelo esse filho que morreu. Você tem outros filhos. Então, tem umas coisas que as pessoas falam que acham que estão ajudando e elas estão massacrando, na verdade, né? Sim. Olha o que a Lígia te pergunta. Ela acha o seguinte, que como é interessante a questão do luto, né? Uma coisa é a morte, outra coisa é o luto. O luto não é a morte, é algo como um encontro com a dor da morte. Ela quer saber se isso faz sentido, se esse caminho é mais ou menos por aí. Faz sentido, Lígia, total sentido, porque... então, a morte, se a gente pensar a morte simbolicamente, a morte acontece o tempo todo, a gente sempre tá... A morte é um fim, né? Se a gente pensar, a morte é o nunca mais, né? E o nunca mais pode ser para qualquer coisa, para várias coisas, né? Então, se eu dou um móvel, é o fim desse móvel. Se eu quebro algum copo, é o fim desse copo, né? Agora, o luto e aí tem as várias facetas do luto, né? Então, o luto é algo físico e psíquico. Tanto que as pessoas enlutadas, às vezes, elas sentem dores no corpo, elas ficam doentes, elas têm comportamentos esquisitos, que as pessoas falam assim, nossa, nem parece enlutada, ela tá saindo todo dia, nem parece não sei o que lá, porque as pessoas acham que as pessoas enlutadas só ficam tristes, e que elas nunca mais podem sorrir, né? E não é verdade, às vezes as pessoas entram até em comportamentos promíscuos, por exemplo, né? Chega até um nível de quase prostituição, gasta todo o dinheiro que tem, emagrece, não para de comer ou come demais, né? Ou tá sempre rindo feliz, né? E, não, mas eu sei, porque foi melhor para ele, assim, ele tava sofrendo, né? E tem gente também que não sente nada, porque o vínculo... Porque, assim, a Lígia tá falando dessa coisa da morte, do luto. O luto, ele só acontece se ele tem vínculo, né? A morte, ela vai existir, mas o luto, ele só vai existir se ele tiver um vínculo. Mas então, por exemplo, tem gente que o pai pode morrer
e ele não sente nada, porque esse pai tá morto há muito tempo, para ele, então ele não tem vínculo com esse pai, né? Mas o cachorro morre e ele fica um ano enlutado pelo cachorro, porque ele tem um vínculo com esse cachorro, né? Então, é igual o porteiro, o zelador, Rebeca, ele tinha vínculo. Só um detalhe, por favor. Quando você fala enlutado, o que é esse ponto? O que é esse enlutado? Enlutado é a pessoa que sofre do luto, vamos dizer assim, né? Tá. Então, se você puder, por favor, ó, você já responde aqui a Cristina, que ela pergunta, a Kelly Cristina, se tem prazo para terminar o luto. Ah, oi, Kelly. Não, depende, né? Então, tem teóricos que colocam até ordem, né? A primeira pessoa sente uma negação, depois ela sente raiva. Eu não vejo dessa maneira. Pelo menos o que eu vejo na clínica tem de tudo. Primeiro às vezes tem o choque do tipo assim, não, a pessoa não morreu, né? Ou a pessoa morreu e tudo bem, e parece que nada aconteceu, a vida continua, e depois de um tempo a pessoa se permite sentir ou consegue sentir. Tem gente que tem, na teoria, gente que tem mortes múltiplas tendem, ou suicídio, né, tendem a ter um luto complicado, que aí seria um luto extensivo. Só que a gente tem que entender o seguinte, né, lembra, a morte, ela tá sempre distanciada da gente. E a gente é um ser humano com outras questões, outros problemas e tal. E conforme a vida vai passando, eu sempre falo para meus pacientes que a gente coloca em latinhas os nossos problemas. Só que tem algumas latinhas que a gente tampa e esquece no porão, né? Só que quando vem o luto, ele abre essas latinhas. Então, o que acontece? Às vezes, não é que a pessoa está sofrendo só pela morte, ela está sofrendo pela morte, que era isso, e mais pelas caixinhas que eles tamparam. E aí vem tudo junto, né? Porque aí você não tem mais controle das emoções, né? E aí tem que acabar trabalhando outras questões além da morte, do vínculo, né? Por isso que, às vezes, trabalhar com enlutado, às vezes a gente atende eles mais do que uma semana, mais de uma vez por semana. Por quê? Porque eles precisam falar, porque é no falar que eles começam a elaborar essa perda. Veja bem, não é superar a morte de alguém que você ama, né? Mas é ir ressignificando ao longo da vida. Você vai ressignificando essa morte, né? Mas eu acho que a morte com esse luto, né? Por conta do vínculo, ele nunca é superado, né? Ele só é ressignificado. Certo. Inclusive, está mais ou menos de acordo com a opinião da Silvia. Ela acha que cada um tem seu tempo de luto. Acho que é um pouco isso do que você falou. E a Kelly tá grata. É que a teoria, ela precisa ser colocada, a teoria, ela é uma forma pedagógica, né, pra gente, mas na prática, a gente tem que entender que o indivíduo, ele é único, né, e ele vai lidar, como eu falei, né, teve um caso do World Trade Center, que a mulher perdeu um bombeiro, que era o marido dela. Ela falou que ela passou meses fazendo sexo com estranhos. Né? E aí, para quem tá de fora, falar, nossa, que mulher, hein, perdeu o marido e olha o que tá fazendo, mas ela estava sofrendo, foi um jeito dela lidar com a morte, com essa perda, ela não conseguia, então ela estava em busca, sei lá do quê, mas aí depois ela voltou e começou a lidar com a perda desse marido, e de uma maneira trágica também, né, isso também afeta bastante o processo. Eu te pergunto o seguinte, até a professora Lara dá um alô para ela comenta o seguinte, ó, que ela é síndica e ela acha complicado que, além de lidar com os lutos dos moradores, tem a questão do luto dos funcionários, que é um pouco que a gente falou no começo, mas como você acha que, na sua visão, né, qual seria a melhor postura para o síndico numa circunstância como essa? Poxa, você falou que o síndico, infelizmente, acabou não lidando de uma forma tão legal, né? Como que na sua visão, e claro, partindo do ponto que ele é um ser humano como todos os outros, mas enfim, ninguém o obrigou a estar ali na posição de síndico. Então, tem esses dois lados, né? Como que, na sua visão, é a melhor forma do síndico lidar? Então, olha, eu acho assim, em primeiro lugar, o síndico tem que entender que ele é técnico, ele não é psicólogo, então ele não tem que suportar nada de ninguém, né? Em primeiro lugar. Mas ele tem que ser empático. Então, ele tem que entender que o outro está sofrendo, que o outro... E que ele também, no caso do meu síndico, tenho certeza que ele gostava também do zelador, né? Porque não tinha como não gostar daquele homem. Aquele homem era realmente especial.
Que Mas, legal. assim, eu acho que é entender isso, em primeiro lugar. Segundo lugar, é saber para onde encaminhar essas pessoas. Então, assim, olha, eu faria o seguinte se eu fosse síndica do meu prédio. Eu ia chegar depois da morte do zelador, eu ia fazer uma reunião com todo mundo e eu ia falar o seguinte, falar, olha, vamos, eu tô triste pela morte do fulano, e eu imagino que vocês estejam ainda mais, porque vocês conviviam diariamente, não sei o que lá, escutar o que eles têm para dizer, e isso talvez seja difícil, né, escutar o que o outro tem a dizer, e falar assim, gente, é o seguinte, aqui tem, né, como eu falei para esse porteiro, eu falei, olha, aqui tem lugares que eles fazem escuta psicológica, quem sentir a necessidade, não sei o que lá, e eu estou à disposição, mas o síndico tem que perceber que ele não é psicólogo. Se a pessoa começar a vir desabafar em cima dele, ele não tem técnica para lidar com isso. Então ele vai falar, olha, fulano, eu entendo a sua dor, mas eu já te falei, você precisa procurar, porque as pessoas também confundem desabafo, então a pessoa vai lá, fala tudo e vai embora. Só que quem fica com tudo é o outro. Né? Então você vai lá, vomita em cima e tá, então beleza, tchau, agora que eu falei tudo, e o síndico ele não pode ser saco. Né? Ele não pode sem, né, conter nada dos outros, ele tem que devolver. E eu acho que essa é a grande questão, ele tem que saber devolver. A pessoa falou alguma coisa, entendo, mas é você que tem que procurar ajuda. É você, tá aqui, ó, tá aqui o número, procure ajuda. Você precisa de ajuda. É isso que eu falo, ele não precisa ser técnico, ele nem deve ser, né? Porque às vezes a gente acaba fazendo mais, tendo mais dano do que reparo. Mas encaminha, né? Eu acho que a gente tem que suportar nada, mas a gente tem que ser empático e fazer os encaminhamentos certos. Ah, que legal. Ele já ficou feliz, ela acha também que uma postura boa, então, é empatia. Então, de forma prática, teve ali um falecimento, o melhor que ele pode fazer dentro ali das limitações que ele tem é buscar ouvir os condôminos, buscar ouvir essa turma e direcionar para profissionais. Em linhas gerais, seria isso. Exatamente. Para qualquer coisa, porque às vezes também pode acontecer o suicídio no próprio prédio. Sim, né? eu ia te perguntar isso. Isso também é algo que é muito. O suicídio é algo que assim, é tirar a própria vida, né? E aí as pessoas ficam muito. Porque quando alguém mata o outro, você tem um lugar para colocar a sua raiva, que é no bandido. Bandido matou. Mas quando a pessoa tira a própria vida, a raiva dela ter tirado a própria vida e a dor por ter perdido essa pessoa, elas são juntas. Então, piora ainda mais o quadro. E aí o síndico ele precisa entender e ele precisa ouvir quem vai procurá-lo, ele vai ouvir de verdade. Né? E aí ele vai ouvir e vai falar, entendo, mas eu não sou capacitado para isso, e não é uma vergonha, porque não dá para ser, eu não sou psiquiatra, eu não posso falar assim, eu estudei doenças mentais, eu sei, mas o que eu faço? Eu encaminho para o psiquiatra, quando eu acho que deve, eu faço o encaminhamento para o psiquiatra, eu não posso achar que eu vou tomar conta de tudo, né? É igual um medicamento psiquiátrico, eu acho muito engraçado ginecologistas darem medicamento psiquiátrico, mas ninguém acha estranho um psiquiatra dar creme ginecológico. Ninguém, né? Mas ninguém faz essa crítica de falar, mas você é ginecologista, por que você está me dando remédio psiquiátrico? Ninguém. Todo mundo toma. Vamos tomar, tudo bem. Né? E não sabe as consequências disso, né? E nem sabe se precisa disso. A Cássia está concordando aqui com a gente. Que legal. Então eu ia perguntar agora até em relação realmente a essa questão do suicídio, porque esse condomínio, infelizmente, tão logo eu passei a administrar, era o final já de um longo processo, era um condomínio comercial, de que uma pessoa veio se atirar de uma janela desse condomínio e, enfim, infelizmente a família, na minha visão, né, lidou da pior forma possível, processou o condomínio, dizendo que ela acabou se atirando somente porque estava aquela janela aberta, por exemplo, né? E, na verdade, o condomínio acabou se livrando dessa condenação, ficou claro que a pessoa acabou indo a um lugar que não era para ela ter ido, né? Tinha algumas placas, orientações, enfim, estava aberta ali momentaneamente por uma questão de manutenção, enfim. Então, mas falando da parte prática, conversando com os funcionários que lá estavam, com alguns condôminos que eles tinham que nos reportar isso, né, para poder ali direcionar a questão legal,
eles falaram que foi muito complicado. Alguns chegaram a ver a pessoa lá um pouco danificada, você deve imaginar. E então, como que lidar nesse sentido com uma situação como essa, né? A pessoa acabou se atirando, e aí, além de alguma maneira estar ali com aquela fragilidade, vem a família e entra com uma ação judicial, porque o síndico está sujeito a isso, tá? Até falando aí para quem não está tão familiarizado, nós temos visitantes que não são da área, né? Como que Rebeca, essa questão, né? Porque, então veja, são 3 situações, né? A primeira, o falecimento em si, que já é terrível. Depois, ou tratativa com os funcionários e condôminos, que nós já falamos um pouquinho. E aí, esse terceiro aspecto, que é essa questão dos familiares estarem ingressando com uma ação judicial contra o condomínio. Como que você vê tudo isso? Ai, nossa, bom, o suicídio, ele já é algo muito complicado. Primeiro que até essa questão de saber, as pessoas ficam muito perguntando, nossa, mas como é que evitar? O suicídio é multifatorial, né? Ele tem tantas características, não dá pra você falar assim, mas é por causa disso, então a gente consegue evitar, né? Uhum. Eu acho também que tem muita gente que tem quando os meus pacientes vêm falar, eu tenho vontade de me matar, eu converso sobre isso, mas o que é esse se matar? Porque às vezes não é o se matar concretamente, é aquilo da morte, né? Alguém em mim precisa morrer. Talvez um comportamento, talvez um jeito que eu tenho levado a minha vida, tem que morrer, mas não eu literalmente. E tem gente que realmente não, sente que essa vida não faz mais sentido. Então, eu acho que tem esses 2 aspectos aí. Com relação ao condomínio ter sido processado pela família, como eu disse lá um pouquinho atrás, eu falei o quê? Quando você não tem uma pessoa que se mata, para onde eu vou? Onde vai ser meu depositório de raiva? Vai ter que ser algum lugar, porque não vai ser meu filho. Então, se meu filho se mata, ao mesmo tempo que eu tenho raiva, porque ele fez isso com ele mesmo, é meu filho que morreu, eu estou enterrando alguém. Então, assim, alguém tinha que ser esse depositório de raiva. E foi o condomínio. O condomínio foi culpado porque ele se jogou. Porque se o condomínio não tivesse nenhuma possibilidade dele se jogar... E eu trabalhei 3 anos com psiquiatria, e a gente teve um caso de uma paciente que ela ficou alguns meses no hospital psiquiátrico, voltou para casa, ela chegou em casa, ela se jogou da janela. Então, assim... estava na casa dela, então assim, foi culpa da mãe, porque é isso, a gente busca culpados, a gente busca esse depositório de raiva. Então eu acho que teve uma coisa assim, então o síndico tem que entender que não é contra ele. Ok. Eu acho que quando é essa coisa do diferenciar, né? A empatia é isso, eu entendo que você tá sofrendo, mas eu não sou o responsável por você, né? Então é a mesma coisa, lógico, eu não sei, eu não li os autos, eu não faço ideia, mas se o juiz entrou, o juiz entendeu que o condomínio não tinha culpa, é porque ele entendia que não era responsabilidade, não foi alguma imprudência, por exemplo, de alguma criança que o elevador não estava funcionando, ou alguma pessoa, que eu já vi vários, né, que abre e não tem elevador, a pessoa cai e morre, e aí é manutenção, não sei mais o que. Aí eu acho que seria uma responsabilidade. Sim. Nesse caso, se o juiz não viu, eu acho que o síndico ele tem que entender que não é contra ele. É claro que ele se colocou nessa posição e que ele pode correr esse risco de ser criminalizado, porque ele está nessa posição. Mas, ao mesmo tempo, ele entender que a família está sofrendo e ela tem que tem que ter um bode. Alguém tem que ser culpado pela morte do meu filho, não é? E não vai ser ele, vai ser você. Era uma forma, talvez, da família lidar com a morte dessas pessoas. Então, eu acho que a primeira coisa é essa. O síndico precisa de saber diferenciar, né? Não se misturar e não achar que é pessoal ou que é contra ele ou que é contra o lugar que ele trabalha. A questão das pessoas que viram, ou o corpo, ou a pessoa pulando, enfim, não tem jeito. Eu acho que teria que ser um processo terapêutico, se ela realmente... Porque, assim, é um trauma, né? E a pessoa precisa... É de caso a caso, né? Tem gente que vê e fica impressionado por um tempo, depois passa. Tem gente que fica realmente fora da casinha, vamos dizer assim, e aí a pessoa precisa de um tratamento. Porque, lembra, esses traumas, eles trazem o que está dentro.
Né? Lembra das tampinhas, né? Então, ele viu a pessoa, talvez ele sofra, talvez ele reveja a vida e aquilo ali seja uma coisa que impulsione ele, né? De falar assim, não, eu vou viver de outra maneira. E tem outros não, que aí abre uma tampinha de qualquer outra coisa e a pessoa entra num parafuso, né? E também tem estudos que falam que quando a gente também, na família, né, tem alguém que comete o suicídio, parece que é quase uma permissão, né? Por isso que dentro da família acontece múltiplos, né? Porque às vezes é quase uma permissão do tipo, da ancestralidade. Alguém se matou, alguém vai se matar também, né? Tem uma coisa também com isso, dentro do que a teoria fala, né? Claro que é multifatorial, o suicídio é algo muito, muito complicado. Mas o síndico tem que entender, se separar. Ele tem que saber que ele não pode tudo, né? Que ele é um humano como qualquer outro e que ele tem que saber se diferenciar e encaminhar as coisas. Eu não dou conta disso, alguém dá conta. Vai lá, encaminha. Então, os porteiros, por exemplo, pelo valor dos salários que eles recebem, eles não podem pagar uma psicoterapia, mas tem psicoterapias gratuitas em São Paulo inteiro, por exemplo, daqui que a gente está falando, né? Então tem essa possibilidade. Então, só um detalhe, então você já mais ou menos respondeu para a Kelly, ela estava perguntando se existe algo específico para condomínio, acredito que não, mas são gratuitos? Depois, Rebeca, se você puder, por favor, nos passar, a gente divulga. E o Antônio está aqui na audiência justamente dizendo que no condomínio onde ele trabalha, ele foi o primeiro a chegar quando uma pessoa se atirou e ele ficou uma semana sem comer e sem dormir. Sim, nossa, é muito triste. Realmente, é porque abala muito, né? Eu acho que suicídio, enterro de criança, tem coisas que as pessoas ficam muito mobilizadas, né? Porque é isso, tem a ver com essa questão da vida, né? Da fragilidade. Aí a gente pode pensar na questão do Covid, né? Sim. Como a vida é imprevisível, por isso que a única certeza é a morte, o resto a gente não tem certeza de nada. A gente planejou em janeiro de 2020, tá todo mundo na caverna, né? Todo mundo dentro de casa, com medo, né? Eu conheci muita gente que teve Covid, eu conheci gente que morreu de Covid. Então, assim, é sério, né? O Covid, ele veio para mostrar que a vida é imprevisível. E o que a gente vai fazer com isso, né? Porque é imprevisível, né? E aquilo que é certo, a gente não quer ver, não quer olhar. Então, é ser humano, né? Sim. Beca, então, muito legal. Olha como passa rápido. Já estamos aí mais ou menos, faltando 15 minutinhos para acabar. E eu queria então, porque agora eu vou te jogar uma bomba, você vai ver. Ai, Deus. E é um tema muito delicado e isso foi muito comovente, mexeu muito com o setor de condomínios. Não sei se você teve conhecimento, mas eu te conto detalhes se for o caso. Houve o menino Miguel, que ele veio a cair. Então eu queria a sua análise sobre todo esse processo, e aí, como eu já estou imaginando que isso vai se estender, porque é algo bastante complexo, porque veja o que nós vamos ter que olhar. Primeiro, essa questão social de que ele era o filho da moça que trabalhava para aquela senhora. Essa senhora não teve aquela empatia necessária com uma criança ali, isso ficou claro. Eu não preciso nem ser profissional para ver que aquilo foi terrível. E depois houve questionamentos da mídia toda se ela faria a mesma coisa se fosse o filhinho de algum dos amigos. Então, e aí começou a virar uma discussão que ela tem vários vieses, né? Então, tem o viés social, tem o viés político, porque o marido dela tem um envolvimento político, tem a questão, de alguma maneira, do condomínio ser responsabilizado, inclusive um advogado, o doutor Gabriel Tires, ele até se manifestou aqui nas redes sociais, legalmente falando que o condomínio poderia ser envolvido, mas veja, o síndico até abandonou o cargo, o porteiro também, enfim, foi realmente algo que mexeu bastante. Então, eu queria a sua visão aí geral do passo a passo, não sei o quanto que você sabe, se você quiser me perguntar alguma coisa, mas queria essa análise total. Bom, primeiro que eu já sei que criança não pode andar sozinho no elevador, dependendo até uma certa idade, né? Já é proibido isso. Em São Paulo, 10 anos.
Aqui no meu prédio não tem crianças, então a maioria é adulta, então eu não vejo mesmo isso, criança sozinha no elevador. Mas eu já sei disso. Eu acho que essa pessoa, bom, eu acho que já começa com uma questão social, né? Sim. É claro, se fosse o contrário, essa mulher estava frita, né? Se fosse a empregada, nossa, ela estaria frita. Porque a gente tem um abismo, né, de desigualdade social, né? Uhum. Não tem jeito. Eu vou te falar, eu moro num bairro bom aqui de São Paulo, sim, e eu sou parada pela polícia direto. Direto, a polícia me para. Eu tava saindo outro dia do meu condomínio, eu dei a volta, a polícia me parou com arma, com tudo. E eu fico pensando, gente, e o meu marido, ele nunca é parado. Com o mesmo carro, viu, gente? Com o mesmo carro. Ele nunca é parado, eu sou sempre parada. E eu falo, meu Deus, mas por que eu sou parada? Né? Então, e aqui tem muita polícia, né? Então, vira e mexe tem polícia. Eu não me sinto insegura, né? Um pouco, né? Porque São Paulo a gente sempre se sente segura. Mas assim, e agora com o vírus eu me sinto mais insegura ainda. Mas assim, tem Rebeca, essa coisa, só para a gente, né, contextualizar para a turma, porque tem gente de fora de São Paulo, tem gente fora do Brasil que acaba... desculpa, que lugar, gente, de São Paulo que você está? Que bairro que você... Eu moro na Vila Madalena, tá, onde tem o carnaval, gente. Agora de rua aqui em São Paulo. Tinha, né? Não sei se vai continuar tendo. Então é um bairro de muito restaurante, enfim, sim, e tal. É um bairro boêmio, vamos dizer assim, mas é um bairro, sim, e ainda mais agora tá com esses novos prédios, acho que tá ficando mais uma cara de outra coisa. Mas enfim, mas a polícia me para. E eu sei que tem a ver com a minha aparência. Eu sei disso, né? Que tem a ver do tipo estranho aquela pessoa, né? Então eu acho que existe essa coisa da cara, né? De olhar para sua cara e falar, você tem cara de alguma coisa. Você não tem cara de quem vive aqui, né? Por exemplo, né? Esse abismo que existe financeiro, social e tudo que acontece. Então, se fosse o contrário, eu tenho certeza que essa mulher ia ser massacrada. Com certeza, eu não tenho nem dúvida. E isso não é porque foi em Recife, eu acho que em qualquer lugar do Brasil ela iria ser massacrada, né? Agora, sim, a mulher que permitiu a criança, ela foi negligente, né? Ela realmente, ela acho que ela não teve a intenção, ela não queria que isso se desenvolvesse, né? Ela acho que ela não queria matar a criança, né? Mas ao mesmo tempo ela foi negligente e ela vai ter que, espero eu, pagar por isso, né? Ela tem que pagar pela negligência que ela se propôs. Ela assumiu um risco, né? Ela foi negligente. Eu não sei nada de direito, mas eu tô falando da minha opinião. Agora, essa mãe, né? Eu fico pensando, né? Eu vi a imagem quando ela viu a criança caída. Meu Deus do céu, né? É uma imagem horrorosa, né? Da mãe desesperada, aí tentaram lá socorrer a criança e tal, e eu vi depois a entrevista da mãe. E assim, gente, enterrar um filho é enterrar não só alguém que poderia ir muito, né? Porque a gente nunca pensa que uma criança pode morrer, sim, mas é enterrar todas as expectativas que a gente tem quando a gente tem um filho, né? Então, assim, o meu filho, quando crescer, as mães, os pais, por mais que eles falem que não tenham, eles têm expectativa, mas eles podem falar que não tem, aquela coisa toda, e eu não vou discutir com relação a isso. Sim. Mas tem, então morre tudo, né? Morre tudo, e morre também a questão que a gente não quer, aquilo que a gente é totalmente contra, que nem o Woody Allen, da morte. Ter um filho é se manter vivo de alguma forma, né? Geneticamente, sim, as histórias sendo ditas, a gente na memória, né? Sim. Então, eu acho isso. Agora, com relação ao síndico, né? Ele não, eu acho que ele não seria responsabilizado, acho eu, né? Que ele não seria responsabilizado, mas é aquilo, né? Ele entender que aconteceu isso, e esse síndico ter ido embora mostra exatamente isso, o quanto ele, tipo assim, vai ferrar para mim, então eu vou, né, sair fora. Ele não pensou na totalidade, fala assim, não,
eu encarei isso daqui, é isso, né? A gente não pode ser só síndico por outras coisas boas, né? Sei lá se tem alguma coisa boa, porque eu não sei, viu? Mas assim, não pode, né? Se eu coloquei síndico, se eu quis ser um síndico, eu tenho que bancar tudo. Na hora do aperto eu vou sair correndo? Não, eu acho que eu tenho que, né? E eu acho que se eu fosse síndica, eu iria dar um apoio para essa mãe, de alguma forma. Ok. Né, que nem a gente fez aqui, por exemplo, um apoio financeiro. Aí vai falar assim, nossa, mas você vai pagar a pessoa? Não, gente, isso é uma forma de afeto também, porque, por exemplo, eu não falei o que a viúva achou, né, do zelador, das cartinhas, ela ficou super feliz, ela agradeceu muito, a gente arrecadou um bom dinheiro para ela, então, assim, ela ficou super grata, então, assim, a gente pensa que é uma pessoa humilde, né? Uma pessoa que, então, assim, foi importante para ela. Então, às vezes, não é que a gente está querendo comprar a pessoa, né? Mas é uma forma de ajudar e as cartinhas foi essa forma de ajudar emocionalmente, né? Então, eu acho que se eu fosse síndico desse lugar, eu iria atrás dessa mãe e eu deixaria a questão do condômino com a questão da polícia e não mexeria lá. Né? Sabe? Porque eu acho que eu iria me meter onde não deveria, mas eu iria, de alguma forma, dar esse apoio para essa mulher, com certeza eu iria dar. Entendi. E eu acho que vai ser um processo muito longo para essa mulher, eu acho que eu tenho a sensação que essa mulher vai sair impune, essa que acho que não vai acontecer nada com ela, que é o que acontece no Brasil, infelizmente, e eu acho que essa empregada vai ter que lidar ela já ia ter que lidar com essa perda e com a culpa de ter deixado com a patroa também, né, o filho, e vai ter que passar por isso, infelizmente, né? E o menino já era arteiro, ele já era um menino também super, né? Tadinho, né? Ele era bem pequeno, então tem bastante energia, queria brincar, queria ficar com a mãe, né? É uma história realmente muito triste, muito, muito, muito triste. Então, puxa vida, e isso comoveu muito, né? Isso realmente foi muito debate e acho que vai se estender. Eu tenho a tendência de concordar com você com relação ao que vai acontecer com essa moça, né? Mas, enfim, com relação, então, à posição do síndico, na sua visão, além daquela empatia que a gente já conversou há pouco, de orientar aí os funcionários a procurarem algum tipo de ajuda, alguma coisa. Então você acha que esse alento no caso dela não é viúva, né? No caso dela é a mãe, você acha que isso ajuda como também quem está do outro lado, né? Quem está oferecendo esse suporte, como que isso também ajuda essa pessoa? Quem está recebendo a gente já viu, né? É um conforto, é um abraço. Como é que não, eu acho que eu ajudaria como ser humano, não com uma questão de nossa, esse seria meu papel, né? Ok. É claro que não é o papel do síndico fazer isso, nem por um lado, nem para o outro. Até porque eu não sei o quanto esse síndico, ainda mais num prédio de alto padrão, né? E a gente tem muito esse negócio no Brasil, você sabe com quem você está falando, né? Quem é você para vir aqui falar? Então, eu acho que ele estaria realmente numa posição muito delicada. O que eu acho é que ele não poderia ter fugido da raia. Porque é isso. Ou você banca ou você não banca. Você banca tudo ou você não banca, né? Agora que aconteceu uma desgraça, você vai sair correndo, né? Eu acho que você não pode. Tem que se manter. Eu acho que nesse sentido. Agora, eu acho que ele estaria realmente numa situação muito complicada, porque ele ia depor, mas também o que ele iria fazer? Ele não cometeu nenhum crime ali. Sim. Aconteceu um crime, aconteceu, na verdade, uma queda, né? Um suicídio acidental, vamos dizer assim, né? A criança, ela caiu, né? Do nono andar. Provavelmente vai periciar para ver se tinha proteção, se estava tudo correto. Mas o que eu acho pior é a mulher ter sido negligente, porque é proibido uma criança andar sozinha no elevador. Com a idade que ela tinha, né? Então, assim, eu acho que... E aí não foi o síndico que colocou, tem a regra, e o síndico, ele não pode ser responsabilizado nesse sentido, pelo que a mulher fez, né? A mulher fez errado, né? Não foi o síndico que colocou a criança lá, né? Ou o síndico viu e fingiu que não viu,
ou o síndico, né? Eu acho que os porteiros talvez pudessem estar mais atentos ao elevador, porque o menino subiu, desceu, parece, né? Não lembro. Sim, acho que ele. Então, assim, eu acho que talvez nisso sim, talvez o porteiro pudesse ter evitado, como aconteceu no meu prédio aqui, que 3 pessoas nessa quarentena tentaram invadir meu prédio, e eles sabiam exatamente o apartamento vazio, só que o porteiro achou estranho, não deixou eles subir e chamou a polícia. Então, o porteiro foi adiante, foi além, né? Ele falou, opa, peraí, né? Eu sei que esse apartamento tá vazio, quem é vocês eu nunca vi, né? Então, ele demorou para responder, só que os caras perceberam, né, que ele estava chamando a polícia, acham, e saíram correndo, né? E foram embora. Mas acho que é um pouco por aí, né? Eu não sou expertise em condomínio, não, né? Claro, eu tô falando mais, assim, da minha vivência como condômino, né? Nós viemos falar justamente sobre isso, né? Sobre a sua visão realmente do ser humano ali. Aqui ele fez um questionamento aqui que eu acho que é até mais voltado para mim. Se a administradora do condomínio, de alguma maneira, poderia auxiliar. Kelly, a administradora, ela tem um papel, claro, de orientar o síndico, enfim, ela tem até advogados que fazem parte ali do corpo, mas como a Rebeca até explicou aqui, né, é uma questão muito ampla. Claro, até diante desse cenário, as administradoras podem ter um papel aí, eu diria, voluntário, né, assim, os proprietários das administradoras, os gerentes, de imaginarem que diante desse cenário de pandemia, esse tipo de situação pode acontecer, que não vem ao caso do menino, né, mas, e aí, de alguma maneira, deixar ali, como tem o telefone do bombeiro, o telefone da empresa que faz manutenção disso, daquilo, deixar, por exemplo, esses canais que a Rebeca vai nos passar posteriormente, e aí, de alguma maneira, dar esse direcionamento, porque realmente precisa ser um profissional, né, para dar essa orientação. Então, na verdade, respondendo aí da forma mais direta possível, a administradora, ela poderia, no máximo, ter um telefone de alguma assessoria para passar, porque ela mesma também não teria condições de dar o suporte necessário. E eu acho que o síndico também precisa se especializar. Eu acho que falta também treinamento para porteiros, além do basiquinho, né? Eu acho que a gente precisa ter investir. Eu acho que o condomínio precisa investir nos porteiros e o síndico precisa investir nele mesmo, se for um síndico profissional, né? E mesmo se for um síndico que não seja, porque eu acho que você vai lidar com tanta coisa, gente, vai se preparar, né? Eu acho que é importante isso, já que você se colocou nessa posição, né? Eu acho isso. Perfeito. Beca, como nós estamos com 2 minutinhos para acabar aqui, eu queria que você, por favor, né, tivesse a oportunidade de se despedir de forma adequada, que o Instagram vem e corta a gente. Gente, muito. Então eu quero te agradecer. Eu acho que eu espero que tenha ajudado as pessoas. Eu sei, é um assunto longo, complicado, não dá para, em uma hora não dá para realmente resolver tudo, responder tudo, mas eu agradeço. Quem pôde participar, mesmo assistindo com as perguntas. Então, eu agradeço a seu convite, a você. E é isso. Muito obrigada. Maravilha. Beca, nós que agradecemos o seu tempo. Com certeza foi super esclarecedor, já dicas muito boas aqui. Depois eu só vou te pedir realmente para passar esses contatos que a gente vai divulgar aqui nas nossas redes. E você divulga, porque eu sou péssima nisso. A gente vai conversar. Então o pessoal está super agradecendo. Obrigada, aqui. Gente. Obrigada, Cássia. Obrigada, Lígia, Kelly. O pessoal está super feliz. E não quero agradecer também vocês que ficaram conosco até agora. Compartilha com a turma, vocês viram que é algo bastante importante. Eu lembro que hoje, vocês estão acostumados nesse horário a gente falar sobre condomínios no mundo, que é um tema um pouco mais light, mas como nós vamos para a Suíça, então nós vamos amanhã à tarde, às 17 horas, vamos conhecer como que é viver nos condomínios na Suíça, que, enfim, eles são um pouco diferente do nosso, então é muito legal conhecer isso. Terça-feira, nós temos a Luara Penteado, que vai falar consultoria para condomínio, então agora já vou dar essa dica para ela deixar esses dados. Então, faltando 25 dias aqui para acabar, quero agradecer de novo a Rebeca e a todo mundo. Obrigada! Bom sábado a todos! Tchau, gente! Bom sábado, até! Tchau, tchau!